Ninguém nasce imbecil ou sem noção do mundo. A gente é feito de imbecil. Existem forças que têm interesse nisso. Existem forças econômicas, no nosso caso, que têm interesse na distorção sistemática da nossa realidade. Este ano nós teremos oportunidade de escolher aquele que continuará administrando o nosso país. Eu sei que para muitos isso é desimportante, outros até mesmo podem dizer que não vai mudar nada. E assim, nós percebemos que um número imenso de indecisos, ele pode influenciar decisivamente em nossa eleição. E relacionando com as pessoas que na maioria das vezes não têm interesse em conhecer, a tendência é que nós permaneçamos sozinhos. Com quem que nós iremos dialogar? Com quem que nós iremos bater um papo? Mas é uma tarefa difícil porque, tristemente, a maioria não tem acesso, ou pelo menos alguns tendo acesso, não têm disposição em conhecer. E como a gente pode trocar ideia? Nós aprendemos com Sócrates, por exemplo, que o mais sábio é aquele que sabe que não sabe. Então, muitos se apegam a essa frase apontando para si mesmo, referindo-se como sábio, porque não sabe nada. É claro que o filósofo Sócrates ele quis nos dizer que o sábio, por mais que ele estude, por mais que ele aprofunde na meditação, no conhecimento, ele ainda se depara com um universo imenso para acessar, para conhecer. E aquilo que a gente sabe, por mais que conheçamos, é pequeno, é diminuto. É claro, eu já disse que nós temos nós convivemos até mesmo com uma certa solidão. Porque como que nós iremos compartilhar aquilo que nós já aprendemos se aquele que nos ouve não tem ainda à sua disposição pelo menos o básico para que ele tenha acesso? O problema maior é quando nós nos deparamos com aqueles que são ignorantes e pensam que são sábios. Aqueles que não sabem nada e pensam que sabem tudo. No relacionamento diário envolvendo, por exemplo, a eleição deste ano, ou em qualquer momento decisivo em que nós podemos e devemos compartilhar o nosso conhecimento, nós precisamos atuar de forma inteligente, penso eu. A pessoa que se apresenta ao nosso olhar como uma pessoa sedenta, que tem interesse sincero em conhecer, em dialogar, até mesmo em debater, é claro que nós podemos e devemos aproveitar o nosso tempo para que, através de um esforço, nós possamos compartilhar e tornar acessível o nosso conhecimento. Esse é um trabalho muito importante e que nós precisamos ter a sabedoria em perceber que aquele que se coloca à nossa frente, se ele de fato está interessado em conhecer aquilo que nós já podemos compartilhar. Agora, quando nós nos relacionamos com pessoas que não sabem, aquilo que no dia a dia muitos chamam de tolo, quando ele pensa que sabe muito, e por mais que você se esforce em compartilhar o seu conhecimento, ou ele, diante desta nossa postura, se mantém indiferente, ou às vezes irônico. Por outro lado, aqueles que estão convencidos, já se encontram
encontram escravizados às suas ilusões. E aqueles também que têm conhecimento daquilo que acontece nos bastidores, mas os interesses materiais lhe favorecem tanto que ele prefere fazer-se de surdo e de cego. Penso que também nós não podemos perder tempo com essas pessoas. Esta habilidade nós precisamos adquirir. Fazer a diferença entre aquele que não sabe e que humildemente quer conhecer e que vai respeitar a nossa disposição em compartilhar aquilo que nós já sabemos. Daquele que é tolo, que pensa que sabe tudo e levanta também inúmeras barreiras. E como aquele que também ele se mostra como tolo, mas ele, na verdade, ele só se mantém assim para que os seus interesses transitórios prevaleçam. Tem duas frases, além daquilo que eu já citei para vocês de Sócrates, duas frases que eu entendo de fundamental importância. Uma é de Bruno Schneider. Ele diz que sábio é aquele que finge ser tolo, observando o tolo fingindo ser sábio. Frequentemente, principalmente quando nós estudamos, nós adquirimos inúmeros conhecimentos, no dia a dia, nós nos deparamos com aqueles que dizem tanta bobeira, tanta idiotice, que a gente percebe que nós não podemos perder tempo com estas pessoas. Então, o procedimento, aprendi isso, com nossa postura saudável, para que possamos preservar o nosso equilíbrio, é que nós finjamos ser tolo. E assim possamos tranquilamente observar o tolo fingindo ser sábio. Tem uma outra frase também de Woody Allen, que eu quero compartilhar com vocês, e esta frase, como a anterior, me ajudou bastante. Woody Allen, ele fala que a vantagem de ser inteligente é que nós podemos fingir que nós somos imbecis, enquanto o contrário é completamente impossível. Nós precisamos ter essa habilidade para que nos mantenhamos sãos, sabe? A inteligência nos favorece, nos confere essa vantagem de fingir que nós somos imbecis, para que nós não, por exemplo, nós não desequilibremos o ambiente, para que nós não levantemos polêmicas indevidas e desnecessárias. Então, é muito importante que, às vezes, nós, num bate-papo, num diálogo, quando nós nos deparamos com uma pessoa que alimenta uma postura imbecil, a vantagem de ser inteligente é que nós também podemos nos fingir que nós somos imbecis. Agora, o imbecil e o tolo, ele não tem como ele demonstrar sabedoria. Então, às vezes, nós podemos até mesmo, e eu tenho feito isso, quando uma pessoa compartilha a sua ideia dizendo algo totalmente inverossímil, totalmente afastado da realidade, você escuta e finge às vezes ser tolo também, imbecil. Em alguns momentos até mesmo chancela essa imbecilidade ou essa tolice, mas você pode perguntar, mas isso é uma postura de um intelectual? De um sábio? Eu creio que sim, porque ele não irá perder seu tempo com aquele que, por mais que você diga, por mais que você tente explicar, por mais que você tente esclarecer, por vários motivos, ele preferirá manter-se iludido, ou ele é tão imbecil que ele pensa que nós é que somos lunáticos. A sabedoria, a humildade que Sócrates tanto defendeu, a humildade intelectual, a consciência da nossa própria ignorância, aquilo que nós precisamos sempre no nosso dia a dia em busca do conhecimento,
sempre ciente de que nós temos muito a aprender. Só sei que nada sei. E o intelectual, um sábio, ele sempre está disposto a ouvir, mesmo que seja tolice, mesmo que seja idiotia. É claro que ele não irá perder muito tempo, mas até mesmo respeito àquele outro, que é nosso irmão, preso em certas ilusões ou até mesmo por interesses transitórios, mantendo-se preso a inverdades e mentiras, ele, por mais que nós tentemos, ele não se abrirá, ele não nos apresentará condições para escutar aquilo que nós estamos dizendo. Então penso, e eu senti a necessidade de compartilhar isso com vocês. Neste ano, fujamos da polêmica. Não alimentemos a ideia de que nós iremos convencer o outro quando nós percebemos que esta pessoa se mostra numa postura totalmente defensiva. Aquele que nós percebemos que ele prefere viver na ilusão, ele prefere se manter ignorante, tolo e imbecil. E aproveitemos o nosso tempo para conversar com aqueles que têm sede de saber, que na verdade querem saber, aqueles que nós, no contato diário com ele, nós podemos transferir o nosso conhecimento. Pensemos nisso. Um abraço. Até breve. Ninguém nasce imbecil ou sem noção do mundo. A gente é feito de imbecil. Existem forças que têm interesse nisso. Existem forças econômicas, no nosso caso, que têm interesse na distorção sistemática da nossa realidade. É exatamente o que acontece com a nossa mídia. Ela não tem nenhuma pluralidade, não há divergência de opiniões, e é uma mídia que é, digamos assim, ela é a boca do capital financeiro. Normalmente as pessoas acham que a manipulação midiática é sempre política, ou seja, tem a ver com o Estado, etc. Mas essa manipulação, e existe no nosso caso, ela pode estar centrada no mercado, que mostra como as forças de mercado são invisibilizadas entre nós. Né? E a nossa mídia é uma espécie de boca da fração financeira do capital entre nós. Então ela distorce, quer dizer, enquanto a fração financeira organiza o assalto da população como um todo, via juro, via dívida pública, via isenções fiscais de bancos e de empresas, que é a real corrupção, né? Que é 1 bilhão de vezes maior do que a merreca que a Lava Jato diz ter recuperado aos cofres públicos, o que é uma demonstração, né, da farsa que isso significa, dessa corrupção ligada apenas ao Estado e à política, porque é uma forma de você fragilizar e mineralizar a política, porque o sistema político foi montado assim, desse modo, para que o mercado pudesse comprá-lo. Essa é a história. Então o sistema político inteiro tem que ser refeito. Essa é a discussão que nunca se põe na nossa mídia. A mídia sempre fulaniza a corrupção para continuar ganhando com ela. Então o esquema real de poder entre nós não está no Estado, nunca esteve. A elite do Estado, ela é no fundo uma lacaia do mercado, né, como os nossos políticos são, quer dizer, você compra 400 deputados, como os bancos e as grandes empresas fazem, então você legitima, quer dizer, a corrupção do mercado. E a mídia faz o seu papel de distorcer, de fraudar e de mentir que está acontecendo para o público. A nossa dominação social, econômica e política está resumida nisso.